Aqui está ele, no pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Venceu, mas não convenceu. O Cruzeiro arranca 3 pontos debaixo de um temporal em Betim. Quais foram os lados positivos e os negativos da partida de ontem? É isso que você vai ver agora comigo, o Henrique Nezer, sob o comando de Câmara Municipal de Betim e todos os nossos parceiros no Rodapé Dinâmico. Meus amigos, jogo de ontem foi daqueles, né, a matar aí muito torcedor aí de raiva. Isso porque, debaixo de um temporal que a gente tem que entender, choveu bastante, o time mais uma vez não apresentou ali o melhor futebol. A gente acostumou ver o Cruzeiro jogando ano passado, mas quais foram os destaques negativos primeiro da partida? Um deles foi que Jonathan Jesus se lesionou, mas menos mal que estávamos todos pensando, né, que ele poderia passar por uma cirurgia, de acordo com a reação dele no jogo de ontem depois da lesão. Todo mundo imaginou ali que poderia ter acontecido alguma coisa a mais, e se ele fosse passar por uma cirurgia, aí era 6 ou 8 meses aí de molho, mas graças a Deus, né, não foi para isso tudo. O Jonathan Jesus teve um estiramento no ligamento do joelho direito, e de acordo com o Departamento de Saúde e Performance do clube, o tratamento é conservador. Mas isso, né, conforme a gente apurou aí, Jonathan Jesus pode ficar de 6 a 8 semanas aí desfalcando o Cruzeiro. E aí eu faço aquela pergunta: o Cruzeiro deve ir ao mercado para contratar um novo zagueiro? Minha opinião é mais do que óbvio, né? Porque hoje nós temos o quê? Fabrício Bruno, Vidalba voltando de lesão, João Marcelo, Bruno Alves e Janderson. Bruno Alves não teve ainda a oportunidade de treinar, né? Não teve a oportunidade de estrear no time profissional. Ele vem treinando aí junto com os jogadores principais, mas não teve a oportunidade que todo mundo queria ver lá no início do Mineiro. O Tite disse que precisa corrigir alguns erros aí do Bruno Alves e no futuro ele vai se tornar um grande zagueiro. O Janderson também vem treinando ali em separado. Então sobra pra gente o quê? Fabrício Bruno, Vidalba voltando de lesão, e o João Marcelo. João Marcelo esse, né, assim, longe de mim querer criticar o jogador, porque foi um jogador muito importante para o Cruzeiro em 2024. Mas o João Marcelo, desde que lesionou e vem voltando, né, retomando os trabalhos com o time do Cruzeiro, não vem fazendo aí bons jogos. Vem mostrando aí, né, que está um pouco lento. Isso pode até ser um pouco aí de ele preocupado se vai se lesionar de novo ou não. Mas mostra, principalmente no jogo de ontem, ficou claro nos últimos jogos que ele entrou aí, ele está um pouco lento, então você vê que falta um pouco de confiança no João Marcelo, e agora a gente tem o Vidalba, que também está voltando de lesão. Então para e pensa, zagueiro hoje mesmo que o Cruzeiro tem à disposição ali é o Fabrício Bruno. Uma vez, João Marcelo, né, tem isso tudo que eu acabei de falar, o Vidalba voltando de lesão, e o Bruno Alves e o Janderson aí da base. O Cruzeiro, na minha opinião, precisa ir ao mercado. Por quê? Porque a Libertadores está batendo aí na porta, né? Nós já estamos aí indo para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, indo para a próxima fase do Campeonato Mineiro. Por quê? Com a vitória de ontem ficou claro, né, que o Cruzeiro vai brigar sim por esse título mineiro, e eu acredito, viu? Eu acredito e sou capaz até da gente tentar pensar uma coisa. Vamos largar esse fora Tite, vamos apoiar o bora Tite. Por quê? Porque você já imaginou se o Tite tem que sair, tem que buscar um outro treinador até ele chegar e começar a implantar a filosofia? Bom, meu ponto de vista é que eu prefiro que o Tite dê certo, né? Não estou falando que ele está fazendo um bom trabalho, longe disso. A minha opinião é que, poxa, ele podia dar certo, né? Encaixar esse time. Ontem fica muito difícil da gente ter algum parâmetro desse jogo. Jogo debaixo de chuva, o Cruzeiro teve 70% de posse de bola, claro, uma posse de bola morta. Só ficou lançando chuveirinho dentro da área ali, e o próprio Tite disse em entrevista que isso não é instrução dele. Mas o quê? Um time que teve 70% de posse de bola poderia ter terminado esse jogo com 3-0 fácil, e hoje não estava todo mundo aí tão preocupado assim. Se o Wanderson tivesse feito aquele gol de cabeça, o Nense Vidal, que é um garoto novo, vai ainda, né, amadurecer muito, mas perdeu 2 gols ontem, um estava impedido e o outro foi aquele que ele tentou dar por cima do goleiro. Então assim, você vê que o Cruzeiro poderia ter feito 3-0 ontem e a galera estaria menos preocupada. Assim, imagino, né, que se tivesse ganhado de 3-0 ontem, o pessoal estaria ali mais tranquilo. Por quê? Gente, a gente tem que entender, debaixo de uma chuva daquela, o campo ruim daquele jeito, como é que joga bola? Como que joga bola? O negócio foi na raça, e que bom que o Cruzeiro ganhou. Sabe, eu tô ficando assim, meio preocupado com essa turma
torcendo pro Cruzeiro perder por causa do fora Tite. Não, me ajuda aí, gente. Apesar de qualquer coisa, apesar de você não gostar do treinador, ou ele não ter feito, né, um bom trabalho ainda, a gente não tem que torcer pro Cruzeiro perder, não. E eu vi muita gente torcendo pro Cruzeiro perder, e isso não é legal. Nós temos que torcer pro nosso time aí, a Libertadores está aí. E ponto positivo de ontem também foi o Chico Costa, que apesar, né, de todo mundo criticar bastante a contratação do Cruzeiro, Chico Costa mostrou que é frio. Saiu cara a cara com o goleiro, né? Se fosse qualquer outro jogador ali, poderia dar um bico, errar, não. Ele corta, dribla o goleiro, bate, gol, estava impedido. Tenho as minhas dúvidas, né? Isso vem gerando aí polêmica nas redes sociais, o ângulo da câmera ali do VAR. Mas o lado bom é que o Chico Costa mostrou que tem personalidade, mostrou que é frio e pode ajudar o Cruzeiro sim nessa temporada. Ele teve uma lesão muscular, né, na coxa direita, e aí já começou também a fazer aí os tratamentos conservadores. A questão de recuperação dele é mais rápido do que o Jonathan Jesus, mas no caso dele, né, ou seja, o tempo que ele vai ficar de fora aí, a gente pode pensar aí no vídeo real como um substituto imediato do Caio Jorge, caso precisar. Caio Jorge esse que não jogou ontem, né, que fique bem claro, o desgaste muscular também, é bem provável que o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro chegou e apresentou pro Tite lá, ó, tem que descansar, porque senão vai estourar o jogador. Cruzeiro esse, né, que se prepara já para o jogo contra o Curitiba na próxima quinta-feira, é o segundo jogo aí, né, do Campeonato Brasileiro, e tem tudo para que o Cruzeiro mostre de uma vez por todas que esse time vai da liga. Porque a gente tem que pensar o seguinte, gente, olha, o jogo no Clássico, nós fizemos um bom primeiro tempo, um segundo tempo morto. No jogo contra o Botafogo, fizemos um bom primeiro tempo e um segundo tempo para esquecer da história do Cruzeiro. Mas é porque o time mostrou ali um desgaste físico já nas duas rodadas. Só que ontem, um jogo muito mais pesado, eu não estou colocando que o time do Betim é melhor do que o do Atlético ou do Botafogo. Eu estou falando a circunstância de campo pesado, molhado, os jogadores tiveram a mesma intensidade do início do jogo até o final. Então o que mostra? Mostra que o time vem evoluindo nessa parte física. E se jogar, né, contra o Coritiba na próxima quinta-feira, campo tranquilo, né, para a gente poder analisar o trabalho do Tite junto com esses jogadores, porque todo mundo queria ver o Gerson ontem de segundo volante. Vai falar a verdade que você conseguiu tirar alguma coisa boa desse jogo? Me fala, me responde com sinceridade. Bola batendo, espirrada, coisa boa também foi Matheus Pereira. Matheus Pereira ontem, por mais que muita gente falou sumiu do jogo, não. Na minha opinião, apesar disso tudo, o Matheus Pereira buscou o jogo, tentou ir para cima, e quando faz o gol ali no finalzinho do segundo tempo, fica claro, para calar a boca de todo mundo, que diz que o grupo estava rachado, que o grupo, isso aí é briga interna. Não, ele chamou todo mundo e quis mostrar que as coisas só não estão acontecendo porque uma hora vai acontecer, porque todos estão dedicando. Mas isso não exime, tá, gente, que a qualidade técnica dos nossos jogadores que apresentaram aquele futebol em 2025 está bem abaixo. Isso aí não exime, e eu concordo com isso. Mas o que a gente precisa fazer agora é dar tranquilidade, é apoiar esses jogadores. Quinta-feira, jogo contra o Coritiba, é a gente apoiar, ir pra cima. Por quê? O Cruzeiro precisa realmente começar a vencer para ir pegando gosto pela vitória e dar um start nessa temporada que é tão promissora pra gente. Então não vale a pena ficar pensando aí só no fora Tite, né? Não vale a pena por quê? Porque é planejamento da diretoria. Quando o Tite chegou, a gente tem que entender o seguinte, muita gente, não, a maioria, inclusive eu, não era a favor do Tite. Mas ele tá aí. E se ele tá aí, a gente tem que torcer para engrenar, para esse time começar a jogar bola sob o comando dele, porque, segundo a diretoria, é um profissional capacitado para dar sequência em tudo que o Léo Jardim deixou planejado ali, junto com o Pedrinho, Pedro Júnior, Joaquim Pinto. Então é isso que nós temos que pensar. Se a diretoria aposta nele, nós temos que apostar também. Né? Agora, se caso começar a perder e começar a jogar mal aí nos próximos jogos, aí a gente tem que começar a cobrar mesmo. Mas, né, o jogo de ontem não serve de parâmetro para a gente analisar aí o trabalho do Tite. O que serve de parâmetro foi raça, entrega e, graças a Deus, um resultado positivo que deixa a gente brigar aí, ó, vai deixar a gente brigar para a próxima fase do Campeonato Mineiro, que, segundo a diretoria e o próprio Tite, é obrigação ganhar e nós vamos para cima. E se você, meu amigo, chegou até aqui, não esquece de dar um like, curte, segue o canal, para você ficar por dentro de tudo que rola com o Cruzeiro.